Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam muito bem-vindos à Arcádia. Eu sou Bruno Moss e hoje eu quero falar para vocês sobre o tempo. Nossa, mas o que você tem para falar sobre o tempo, Bruno? Na verdade, é sobre o melhor ou os melhores horários e momentos que você tem para modelar, viu, pessoal? São algumas dicas exclusivas, viu? Eram dicas exclusivas para os meus alunos e agora eu quero compartilhar com vocês. Eu vejo muita gente comendo bola por aí, perdendo tempo realmente, não sabendo aproveitar seu tão precioso tempo modelando seus personagens favoritos e evoluindo cada vez mais na escultura. É isso aí, pessoal. Na verdade, assim, o tempo é a nossa moeda de troca que a gente não tem volta. Não, você perdeu o tempo, não tem como você conquistá-lo de volta. Eu vou te ensinar aqui um pouco mais como administrar melhor o seu tempo e evoluir nas esculturas. E desde já, então, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, você já sabe. Esse canal é o melhor canal para nós falarmos tudo sobre escultura, para você descobrir o seu potencial, descobrir o seu talento, botando a mão na massa. Você pode contar comigo para subir de nível cada vez mais na jornada das esculturas. Então, caso não seja inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixa o like aqui para fortalecer o vídeo no canal. É isso aí, pessoal. O que eu tenho para falar um pouco mais para vocês é também uma experiência pessoal, né? Eu, fazendo muitas tentativas e erros, descobri qual é a melhor rotina para a gente modelar. E, na verdade, assim, como eu já disse, não são só um jeito, são diversas formas. Vai ter também um jeito prático que você vai poder sair da inércia. Tem muita gente que está aí parado, está aí na inércia e não encontra um tempo para modelar. O que não é isso que eu quero passar para você? As pessoas às vezes confundem um pouco as bolas. Não é uma fórmula mágica, tá? Não é uma coisa que assim, eu vou utilizar essas dicas e esse horário dessa forma e eu vou em alguns meses já ser aí o cara, já ser o mestre dos magos da escultura. Não, cara, não é nada disso. E também não é aquela coisa de que você vai estudar um pouquinho e vai se tornar um profissional. Também não tem bula mágica, não tem fórmula milagrosa para isso não, tá, pessoal? São, como eu disse, né? São dicas, são maneiras que eu encontrei de flexibilizar o tempo, de que qualquer pessoa consiga estudar escultura, de que qualquer pessoa consiga modelar seus personagens favoritos e se divertir com isso. Então, não vá pensar que tem milagre nisso não, tá bom? E assim, uma das coisas que eu mais valorizo nisso tudo, pessoal, é você realmente criar uma rotina, né? É uma ótima oportunidade para você rever seus hábitos no geral, né? Às vezes você vai tentar encaixar o seu hobby na sua rotina e vai acabar vendo coisas que você faz e que nem precisa ser feito. Então vai ser uma reciclagem da sua rotina no geral. Isso aqui, pessoal, você vai acabar revisando toda a sua rotina sem querer, né? Entre aspas, sem querer, para poder encaixar o seu hobby. E nisso, assim, você vai perceber que criando uma rotina você consegue colocar em prática qualquer coisa. Isso funciona muito bem com escultura. Uma ideia de cronograma é sempre uma boa. A gente vê por aí cronogramas para treino de exercícios, não é? Para dietas, para todo esse tipo de coisa funciona, para a escultura funciona muito bem. Não precisa ser aquela coisa que nem o pessoal que não pode, tipo, sei lá, comer açúcar, senão deu ruim. Não, é uma coisa um pouco mais suave, vocês vão ver, por exemplo, assim. E é muito flexível também. O interessante é firmar mesmo um compromisso. Porque quando você firma um compromisso, você tem aquele pensamento de não tem desculpa. Isso precisa ser feito da mesma forma que eu preciso trabalhar, da mesma forma que eu preciso dormir, que eu preciso comer. Você colocando isso como um compromisso na sua agenda, você resolve esse tipo de coisa. E quando você encaixa a escultura na sua rotina, você acaba criando um mundo paralelo. Meu, é uma ótima oportunidade para você se desconectar da realidade. Você que tem uma vida super agitada, tanta gente passou pelas minhas aulas que tem uma vida super agitada. O pessoal às vezes chega em casa maluco e porque chega pensando em trabalho, dorme pensando em trabalho e às vezes não consegue se desconectar da realidade. Escultura, eu gosto de dizer assim, é essa virada de chave.
você consegue resetar a cabeça. E eu gosto de dizer que também existe o efeito jump temporal, assim. Meu, você começa a esculpir, você não vê o tempo passar. Você viu lá, você ficou lá 3 horas, nossa, meu, já é, sei lá, meia-noite, eu tô aqui modelando, o tempo passou super rápido, foi tão gostoso esse tempo. Eu falo que é muito melhor que videogame, muito melhor que assistir uma série. Às vezes você dá umas pescadas lá na série e nem, "Ai, o que que eu tô fazendo aqui?" Meu, você modelando, você bota uma música ali, relaxa. Então, colocar a escultura na sua rotina vai trazer também essa mudança de hábito na sua vida, vai trazer aí novos ares para sua rotina. Tem até, por exemplo, alguns alunos que me falavam isso, né? Um aluno meu, Gustavo, ele é advogado e ele falava que só o fato de você poder fazer algo que você gosta, resetar já é um jeito de você resetar a sua mente. Até na época, ele me dizia que ele criava um sistema, né? Ele gostava muito de jogar videogame, mas ele tinha vontade de descobrir os personagens que ele jogava, como por exemplo o Geralt. Então, você estabelecer também um cronograma para você esculpir personagens que você tanto gosta também é uma boa. No caso dele, ele disse que ainda precisava desse tempo para esquecer um pouco do trampo, esquecer um pouco da vida agitada. Ele acabou passando até isso um pouco para o pai dele e eles acabam até modelando juntos, isso é uma coisa muito bacana. Enfim, só tem coisas boas para a gente adquirir com o passar do tempo. E também você acaba preenchendo também aqueles buracos que a gente acaba criando durante o dia, durante a semana, né? E mal aproveitando esses buracos. Você quer dizer que esses buracos, hein, Bruno? Isso é, por exemplo, aquele tempo que você, sei lá, meu, às vezes você chegou do trabalho e aí você toma um banho, tal. Às vezes você fica um momento que tem gente, pelo menos que eu conheço, que fica fazendo isso, que fica lá 1 hora dando scroll no WhatsApp, né? Passando só, vendo nada, a pessoa não tá nem olhando o que tá no WhatsApp. Ela perde tempo olhando no WhatsApp. Coisas que, tipo, em grupo, em 200 grupos, ou no Instagram, ou em qualquer outra coisa, mas ela nem tá vendo, ela só tá ali passando o tempo. Nada de errado em fazer isso de vez em quando, mas o problema é quando isso se torna um hábito negativo e se torna um buraco no seu dia que poderia ser aproveitado com uma atividade melhor, fazendo escultura aí, por exemplo. Tem aquele horário que você, que nem eu consigo dizer assim, que é um respiro no nosso dia, que em vez de ser aproveitado com uma atividade porcaria, poderia ser encaixado com uma atividade super positiva, como fazer escultura. E muitas pessoas, inclusive, que também se tornaram alunos meus e grandes alunos, se tornaram alunos master, atestaram que preencher essas lacunas durante a semana é a melhor coisa que tem. Por exemplo, aqui vou mostrar para vocês isso aí, ó. Temos aqui o meu aluno Edson. O Edson eu chamo ele de prefeito porque ele me lembra muito o ator que faz o prefeito de Gotham lá nos filmes do Nolan. Muita gente boa, o prefeito, o Edson, né? E ele separou o sábado para fazer artes, o sábado para modelar, para desenhar, enfim. Ele fez aí a Android 18 numa pegada mais realista, que eu sugeri para ele porque é uma das personagens que ele mais gosta de Dragon Ball, assim como eu. E essa é só uma das muitas esculturas que o Edson fez aí. Ele que inclusive dá de presente algumas dessas esculturas para os familiares, para os amigos, e se realizou aí fazendo o curso. E mais uma vez, né, é uma prova de que você reservar o fim de semana é sempre uma boa estratégia. Fim de semana, às vezes, é aquele horário que a gente acaba dormindo um pouco mais, também não tem nada de errado com isso. O problema é o pessoal que dorme o fim de semana inteiro. E o Edson aí soube utilizar muito bem o seu tempo. Ele que também joga bola, sai com os amigos e tudo mais. E é um exemplo de pessoa para poder dividir o tempo com boas atividades, né? Tem também aqui, deixa eu mostrar para vocês, que outro exemplo. Que mais aqui? Ah, tem o Carlos, ó. O Carlos, putz, como não falar do Carlos? O Carlos, ele é o nosso aluno viajante aí. O Carlos, ele é engenheiro civil e ele faz uns trampos no Rio de Janeiro, em outros estados até. E ele mora em São Paulo também, ele tem que ficar viajando direto o tempo todo. Mas ele adora modelar. Então ele fala, meu, eu não posso deixar meu trabalho me destruir e acabar com o meu hobby. Então ele leva sempre uma escultura na mala. Esse aqui é o último trabalho dele aqui, o Pantera Negra. Ele até fez em homenagem ao falecimento do ator e eu achei isso muito bacana, que é mais uma das obras que ele fez aí durante suas viagens. E sensacional. O Carlos, ele gosta de modelar no hotel depois do trabalho.
Ele fala, meu, pra que eu vou ficar vendo internet, vendo novela, nada disso, eu vou pegar e vou modelar. Taca-lhe pau na modelagem, como eu digo. Mais um exemplo de alguém que acaba conseguindo conciliar até numa uma rotina agitada a modelagem. Tem também um exemplo um pouco mais variado. Tem aqui, ó, essa peça é sensacional, inclusive. É do meu xará aqui, meu aluno Bruno Oliveira. Ele fez aí o Frog, né, do Chrono Trigger, que é, inclusive, uma série de games fantástica, né, o Chrono Trigger. E, inclusive, nem existe quase personagens esculpidos dessa franquia. Ele fez aí pra si, né? Ele adora esses games de RPG, assim como eu. E falou, vou fazer meus personagens favoritos. Ele que trabalha, estuda, tem uma vida super agitada, faz pós-graduação até na área dele e tira um horário no dia, pelo menos, para fazer esses personagens. Ele falou, meu, pelo menos ali das 10 à meia-noite, às vezes das 11 até 1 hora da manhã, eu tiro todo dia religiosamente para fazer isso. O Bruno, que é muito detalhista, muito sistemático, muito cuidadoso, faz as esculturas com toda a paciência do mundo, sem correr, e aí fica esse resultado fenomenal, ó, um nível profissional mesmo, digno das grandes empresas. Enfim, mais um exemplo que dá para conciliar. Ó, ele selecionou todo dia entre 10 e meia-noite, entre 11 e 1 hora, varia um pouco pelo que ele me falou, mas conseguiu colocar aí um horário para selecionar o melhor, inclusive um horário para selecionar o que ele mais gosta de fazer, que ele disse, pelo menos para mim, que é modelar seus personagens favoritos, pessoal. E assim, é aquilo, você acaba encontrando o melhor horário. Eu falei esses exemplos para vocês terem uma ideia. Mas assim, vida agitada, todo mundo acaba tendo. Às vezes uns mais, outros menos. Você até pode falar, não, mas eu tenho filhos, o meu tempo é muito curto, a minha família, inclusive, está o tempo todo ali por perto e tal. Meu, sugere para modelar em família. O Gustavo fez. Tem outro aluno meu, Guilherme, que ele modela com um filhinho mais novo. E isso é sensacional. Isso é algo que não tem preço. Quando você consegue trazer um familiar seu, seus filhos, ou sua esposa, seu marido, enfim. Tem outros alunos meus que também fizeram isso. Tem uma aluna minha, não sei se é o nome dela agora, mas ela comprou o curso e aí depois o marido dela achou tão divertido ver ela fazendo as esculturas lá, que eles até perguntaram, Bruno, o meu marido pode fazer uma escultura também? Eu falei, claro que pode, deve. Vocês devem modelar em família, seja pais, filhos, esposo, enfim, esposa. A ideia é modelar em família. Um jeito de você, inclusive, viabilizar mais o seu tempo em família é você modelar com os seus parentes. Tem um aluno meu, o Thiago, né? Ele tem lá seu negócio e ele fica modelando também, fazendo suas esculturas. Ele faz muita escultura por encomenda. A esposa dele dá um super apoio para ele, até postando nas redes sociais e tal. A Cris, a esposa dele. Eles estão de parabéns, assim, um apoia o outro, isso é muito bacana. E, enfim, galera, assim, isso é uma coisa que o pessoal da família tem que respeitar, né? Você não vai conseguir, assim, às vezes, de uma hora para outra, mas o pessoal vendo você se dedicar, vendo como você se apaixona por isso, eles vão entender e também podem se apaixonar por esse hobby. Você também pode pensar, às vezes, aquela coisa, por eu ser iniciante, eu vou precisar de muito mais tempo. Aí eu digo, como tem aquele meme lá, nada a ver, irmão. Você vai na manha. Como eu mostrei o Brunão aí, o Brunão vai na boa, assim, todo dia um pouco. Que nem eu falo, pessoal, você não precisa ser o tempo todo assim, o ligeirinho, assim, fazendo na louca. Não, cara, vai na fé, vai na manha, assim. Eu falo que muitos alunos meus são que nem o pica-pau. Pica-pau, assim, vai, faz as coisas correndo, mas às vezes faz o que quer e às vezes não faz algumas coisas direito. E essas pessoas precisam virar os animaizinhos da floresta do pica-pau. Nossa, Bruno, que você está viajando na maionese, o que é isso? É aquele episódio lá do pica-pau em que ele fazia o que queria, às vezes umas coisas muito rápidas, outras não, e os animaizinhos da floresta iam sempre fazendo as coisas devagarzinho, mas quando chegou o inverno, tinham se precavido, tinham feito tudo direitinho. Faz as coisas na manha, faz as coisas com calma, vai dar tudo certo. Você não precisa ter pressa, você vai no seu tempo, você tem aí sua vida. É só você pegar e fazer, estabelecer uma rotina. Se você não fizer isso, aí é complicado. Mas fazendo o seu tempo, não precisa ter pressa, não precisa fazer na louca, fazer as coisas na correria, não pressa. Ah, mas você vai dizer o seguinte, putz, eu sou indisciplinado, né? Eu sou como pica-pau, então. Assim,
Esse negócio de você tentar um tempo de modelagem na semana é um ótimo começo. O importante é você pensar o seguinte: tem um tempo X que eu tenho que cumprir na semana. Não importa se vai ser um pouco na terça, um pouco na quarta, aí na quinta vai ser das 10 à meia-noite, na sexta vai ser das 6 às 8. Não importa como que vai ser. O que eu sugiro é, se você for indisciplinado, pegue um tempo, estabeleça um tempo e cumpra esse tempo durante a sua semana. Às vezes você vai fazer um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, mais um pouco para completar no outro dia. No final da semana você conseguiu cumprir a sua meta estabelecida de estudo. Fechou, não tem desculpa. É uma coisa que você não deve fazer, galera. Eu não recomendo você ficar tentando estudar sem ter algum conhecimento. Nossa, mas como assim, Bruno? O que você quer dizer com isso? Tem muita gente que vai insistindo na tentativa e erro, dando murro em ponta de faca, sem conhecer qual é o caminho certo. Eu vejo muitas pessoas que às vezes seguem a Arcade pela internet que falam assim, não, eu já modelo e tudo mais, eu preciso acertar uma coisa e outra. E aí quando eu avalio a pessoa, né, eu vejo que a pessoa tem muitas coisas para arrumar porque elas têm vícios. E nada errado com você pegar, sentar e fazer as suas esculturas por vontade. Mas é sempre importante você seguir um caminho correto, pessoal. Eu fiz um método justamente para ajudar você a ter um atalho, a ter um caminho certeiro. Utilizar bem o seu tempo e utilizar bem esse conhecimento para não perder mais tempo. Então, fazer as coisas por conta, no achismo ou pegando ideias picadas o tempo todo é a pior coisa que você pode fazer. Por mais que você tenha uma rotina, você vai demorar muito para chegar num nível master. Muitos desses alunos, como por exemplo o Edson aí, já logo de cara não sabia modelar nada, mas logo de cara já confiou no método, já aplicou e, meu, vocês viram. Então, não recomendo ficar pegando tudo picado e estudando muito por conta própria. É sempre muito interessante, muito importante você aplicar um bom método para acelerar seus estudos. Assim, como eu falei, você tem que estabelecer metas. Pelo menos 3 horas por semana. É o mínimo que eu recomendo. Nossa, mas 3 horas por semana isso é muito. Meu, a semana tem muita. Eu nem sei de cor, sou meio burro para matemática. Tem muitas horas na semana, né? A gente fala, meu, você separa todo dia pelo menos 1 hora para almoçar, 1 hora para tomar banho, sei lá, óbvio, 1 hora é muito tempo para tomar banho, mas você separa sempre um tempo para fazer suas atividades fisiológicas, para trabalhar, então a gente separa 8 horas, tem gente que separa até mais, para dormir a gente separa umas 8 horas, umas 6 horas, dependendo da pessoa. Você não vai conseguir durante a semana separar 3 horas que seja picado para você modelar. Eu acho que é super possível, pessoal. Esses alunos que eu mostrei separaram pelo menos 3 horas por semana para chegar no nível master. Encontrar um horário específico e transformar numa rotina é o principal, assim, o mais recomendável. Você pode, às vezes, não conseguir, como eu disse, fazer todo dia bonitinho das 8 da noite às 10, exemplo. Exemplo, tá? Mas, contanto que você cumpra essas horas durante a semana, já está muito bom, né? Você já é um vencedor. Pode ser no fim de semana, pode ser, por exemplo, como eu já falei, sábado de manhã, domingo de manhã. Meu, domingo de manhã pra mim é um horário que eu não gosto desse negócio de dormir até meio-dia. O pessoal às vezes fala, nossa, vou dormir até meio-dia. Eu não gosto disso. Domingo é legal você acordar umas 9, aí pô, você acorda às 9, toma um café da manhã rapidinho, você modela até 1 da tarde, depois almoça. Olha que show. Eu faço isso pelo menos. Pra mim isso é sensacional. Sábado de manhã também é um ótimo tempo. Muita gente utiliza às vezes pra resolver alguma coisa, fazer curso. É uma boa. Sábado, domingo de manhã. Tem gente que gosta de madrugada. Madrugada também é uma boa pra quem consegue não ficar acabado no dia seguinte, né? Para mim, já deu certo anos atrás. Hoje em dia, com a minha rotina atual, eu não consigo muito. Mas muitos alunos meus viram a madrugada. Enfim, pode ser uma opção. Se você... É divertido para muita gente fazer isso, fazer maratona. Ou então, depois do trabalho, você chega, faz aí as suas coisinhas, modela umas horinhas. Meu, sensacional. Tem gente que consegue modelar todo dia 1 hora. No final de semana, você vai ter modelado pelo menos 7 horas. Meu, 7 horas. Eu sugeri 3 pelo menos. Já é uma boa. E assim, meu, o que eu falo que você quando faz uma escultura, né, depois de você ter investido essas horas,
elas vão proporcionar cada vez mais uma satisfação. Porque começou por esse hobby, né? Mas cada vez que você vê uma escultura nova crescendo, uma escultura nova nascendo, você vai enfeitar ela lá na sua mesa de trabalho, na sua prateleira, na sua estante, colocar na sua coleção para quem está fazendo coleção. A satisfação vai aumentando de uma forma que aquele tempo que você investiu, ele se torna uma obrigação religiosa, como eu gosto de falar. Tem alunos meus, que nem o Damas, ele fala assim, meu, sábado de manhã não pode faltar, assim. Ah, mas a minha esposa pediu para ir no mercado. Não, vai ter que ser outro horário. Eu tenho que dedicar esse tempo para mim, para o meu hobby. E cada escultura nova que vai nascendo vai sendo a gasolina, vai sendo combustível para cada vez mais te incentivar a fazer uma escultura nova. A sensação é indescritível, pessoal. Eu, pelo menos, sou suspeito para falar, sou apaixonado por isso. Então, fechando. Qual é a listinha de coisas que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que separar um tempo. Não tem como, você vai ter que separar um tempo. Afinal, como eu disse, o tempo é a moeda de troca que a gente não consegue recuperar. Né? Então, separe um tempo. Não deixe para se aposentar para começar a fazer escultura, pessoal. Um cronograma de horas mínimo e de metas também, né? Como eu falei, temos aí 3 horas para você matar durante a semana, pelo menos. Uma outra dica, essa dica é muito bacana, é você prestar contas desse tempo investido, né, para si mesmo, ou, se possível, melhor ainda, para um terceiro, para o seu cônjuge, para o seu parente, seu familiar que mora com você, ou para algum colega, às vezes, que está modelando junto. Esse é um excelente jeito de você se policiar. Você chega lá e fala, para sua esposa, por exemplo, pô, amor, modelei já as minhas 3 horas, olha o resultado aqui. Às vezes a pessoa também pode te passar uma crítica positiva. Uma vez, por exemplo, eu mostrei para minha esposa, na época era minha namorada, ela era ainda minha namorada, né? Eu mostrei uma escultura e ela falou assim, eu tava mó empolgado, tava mó feliz, era o Ra's al Ghul, né? O Ra's al Ghul, pra quem não conhece, é um vilão do Batman. Ele tem momentos que ele tá mais jovem e momentos que ele tá mais velho. Eu fiz essa escultura, eu mostrei pra ela muito empolgada, assim, ela olhou. Ah, essa cara dele aí tá com uma textura, tá parecendo um réptil. Aí eu olhei assim, putz, meu, não é que tá parecendo? Pessoa de fora, por mais que ela não saiba fazer escultura, ela tem um olhar diferente do seu e ela pode te ajudar nisso. Isso é muito bacana. Sempre devo agradecer a minha esposa aí por todo o apoio. Então, assim, é um jeito de você se policiar. O Thiago, lá, a esposa dele, eles têm isso. O Thiago, inclusive, ele fica contabilizando muito bem as horas que ele estuda e nas encomendas que ele faz também. Até uma última pro desafio que eu estou fazendo surpresa aí. Ele falou que gastou 200 horas, mas é um projeto sensacional, assim, incrível. Vocês vão ver. Então, faça isso, galera. Combine aí com alguém, ou consigo mesmo, de qualquer forma, para você se policiar, para você prestar contas do tempo que você estudou. É isso, galera. Uma coisa que eu quero saber de você. Você já estabeleceu uma rotina de estudo? Já começou a pôr a mão na massa? Já separou um tempinho aí? Coloca aqui nos comentários. Se você ainda não colocou, coloca também. Qual o tempo que você quer escolher para se dispor a fazer esculturas, viu? Pode ser de sábado de manhã, pode ser no fim de semana todo, por que não? Maratonar aí, passar umas madrugadas, ou então todo dia à noite um pouquinho, ou alguns dias. Você que sabe. Coloca aqui nos comentários, quero saber de você o que você tem planejado para começar a modelar. É sempre um prazer falar de escultura com vocês, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e avante, escultores!